Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Vejamos agora o versículo 6º do capítulo 3º da narrativa evangélica feita por João Evangelista, que narra o diálogo entre Jesus e Nicodemos. O versículo 6º traz estas palavras do Mestre Divino: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O nascimento do homem não depende senão da carne. A matéria deriva da matéria. O Espírito apenas anima a matéria perecível. Nascido do Espírito, isto é, emanado da inteligência suprema que rege todas as coisas, nenhuma afinidade tendo com a matéria, o Espírito independe dela. Preexiste ao corpo, ele sobrevive, pois que é imortal, como o espírito genérico do qual emana. Fazendo aquela distinção entre o corpo e o espírito, quis Jesus pôr em evidência, sobrelevar o pensamento que acabara de exprimir quanto ao renascimento pela água e pelo espírito, isto é, pela matéria unida ao espírito, por um corpo e um espírito que o venha a animar, habitar. De maneira que, assim como para nascer um homem, um espírito toma um corpo e o anima, habitando nele, também para renascer, nascer de novo, o mesmo espírito toma um novo corpo e o anima e habita, consistindo nisso o renascimento, a reencarnação. A Igreja, tomando por base de suas interpretações o nascimento pela água e pelo Espírito, fez dele pura e simplesmente o emblema da purificação pelo batismo e da inspiração pelo Espírito Santo. Desde que não admitia, como ainda não admite, a existência senão de um único mundo habitável, a Terra, e para o Espírito, senão uma única vida corporal, assinando de acordo com suas leis e seus dogmas como destino para o homem após a morte, o inferno eterno ou o purgatório, lugares um e outro circunscritos e determinados, ou ainda o paraíso, igualmente lugar circunscrito e determinado, destinado a uma eterna vida contemplativa na inércia, na inação, a Igreja também não admitiu o sentido próprio, ou seja, a realidade do renascimento, da reencarnação. E uma vez que não admitiu o sentido próprio, teve que procurar um sentido figurado. As palavras realmente pronunciadas por Jesus e que constam na tradução rigorosamente fiel do texto original são estas: em verdade te digo que aquele que não renascer pela água e pelo Espírito não poderá entrar no reino de Deus. A Igreja diz, alterando as palavras do Mestre e do texto original: não renascer da água e do Espírito Santo. Se vos colocardes no ponto de vista dessa tradução inexata e do sentido emprestado ao vocábulo água para o fazer significar o emblema da purificação pelo batismo de água, descobrireis sempre nas palavras atribuídas a Jesus, mas diversas das que ele proferiu, o sentido necessário de uma realidade: o renascimento, a reencarnação, e não de uma alegoria.
Mas, ainda quando se queira explicar e compreender do ponto de vista do batismo da água, o sentido e o alcance destas palavras, se não renascer da água e do Espírito Santo, não será por meio do batismo, qual aprouve a Igreja imaginá-lo, que se conseguirá. Será sim, unicamente considerando o batismo que existia e era praticado ao tempo em que Jesus falava a Nicodemos. Não suponhais que o batismo da água, que João Batista administrava a seus discípulos e que a Igreja continuou a administrar, seja uma criação sua. Ser-lo-á na forma, no fundo não. O batismo que João Batista empregava era uma purificação emblemática do corpo, praticada como preparatória da purificação do espírito pelo arrependimento. Segundo o uso judaico, a criança que nascia era levada ao templo e aí passava por uma ablução para ser purificada. No batismo que João Batista dava, apenas a ocasião fora mudada. Ele só derramava a água batismal sobre a cabeça dos que já estavam aptos a compreender a importância do ato que praticavam, enquanto que a purificação judaica, tal qual o batismo da Igreja, não passava de um simulacro, de uma formalidade que se empregava, como se emprega hoje, sem ter o batizando ideia nem consciência da cerimônia em que é parte. No batismo de água que a Igreja administra, o que constitui uma criação sua é o sentido emblemático que lhe ela empresta. O de apagar no recém-nascido um pecado original que Adão lhe transmitiu, fazendo-o herdeiro de uma falta toda pessoal por ele, Adão, cometida. Surge assim a criança trazendo, segundo a Igreja, a culpa, a responsabilidade de um ato praticado por outrem, culpa de que só o batismo a livra, muito embora tenha sido a alma daquele novo ente humano criada expressamente, também segundo a Igreja, para o corpo em que está habitando, o que implicaria a pureza dessa alma, visto que das mãos do Criador nada pode sair com mancha. É esse um dogma que o progresso realizado pelo espírito humano já de há muito repeliu por absurdo. No que revelamos com relação à origem do espírito, à sua queda, a seus caminhos, seus fins e destinos, se encontra a explicação do que a Igreja chama pecado original, quer do ponto de vista da queda, de que resulta a encarnação material humana, quer do da reincidência, que leva à reencarnação. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.